Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem nos ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra sempre. Eu quero ler um texto com vocês hoje para a nossa breve reflexão que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Que palavra maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Bom, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Esse é o texto do Bom Pastor. Eu tenho falado com vocês bastante a respeito dele. É uma conversa, um diálogo muito longo com os fariseus e os saduceus que estavam ali tentando incriminá-lo. E ele, em determinado momento, ele responde diretamente olhando. E eu quero trazer isso para a nossa vida, para as dificuldades que às vezes nós enfrentamos. O texto que eu comecei lendo fala: Jesus respondeu. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você nunca, mas nunca ficará sem uma resposta de Jesus. Mesmo que você esteja no caminho errado, mesmo que esteja no caminho certo, independente de como você esteja caminhando, Jesus vai responder. Jesus sempre fala, Deus sempre fala. Eu cito sempre esse versículo porque é algo que eu carrego para a minha vida, foi algo que eu busquei. Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala o tempo todo, mas nós, os homens, não o percebemos. Deus tem várias formas de falar. Deus fala como Ele quer. Cabe a nós entendê-lo. Procurar entender. Nós, o homem, não o percebemos. Algumas versões traz nós, homens, não o entendemos. Outras versões traz nós, homens, não o compreendemos. A forma de falar. A forma de nós falarmos com Deus é por meio da oração. Na maioria das vezes, dentro do quarto, em secreto. Essa é a oração que eu creio que é significativa, aquela que nós mostramos o nosso coração e quem realmente somos, não as em públicos. As em públicos estão sempre tentando, às vezes, enfeitar a nossa palavra, fazer agir de maneira espiritual, até de forma aparente, mas aqui dentro do quarto o Senhor conhece o nosso coração, é aqui que nós derramamos as nossas lágrimas e podemos mostrar, e sempre haverá resposta. E ele fala, eu já lhe disse a vocês, não creram em mim, tá vendo? Ele explica o porquê, que nós às vezes não conseguimos entender, porque nós não cremos na palavra que ele está dando. Falta fé, falta convicção. Não é possível que Jesus está falando isso. Não é possível que Jesus, não é possível que ele vai me dar uma casa. Não é possível que ele vai restaurar o meu casamento. Não é possível que ele vai transformar minha pessoa. Eu sou ruim demais. Não é possível. Isso não é possível. Eu gosto de Mateus capítulo 19, versículo 26, porque ele acalma o nosso coração nesse sentido. Ele fala simplesmente assim: para os homens, tudo é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se Ele vai fazer ou não é uma outra história. Vai depender muito do nosso nível de relacionamento com Ele e da entrega que nós oferecemos para Ele. Ele vai entregar, porque a intenção de Jesus, a obra dele é de salvação. E ele fala, a prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. E essas provas, meus irmãos, é o testemunho do fiel. É o testemunho que encontramos. Você já encontrou uma pessoa que teve o coração totalmente transformado pelo Senhor? A obra do Senhor, ela é interna. A obra do Senhor não é externa. Nós procuramos muitas vezes em prédios, procuramos em obras espetaculares, sabe? Colocamos até na frente da igreja. A mão do Senhor fez isso, mas o que a mão do Senhor está fazendo é aqui e aí.
É essa obra que ele se preocupa. É a obra maravilhosa dele. E aqueles fariseus não acreditavam. Jesus dá um motivo, fala assim, mas vocês não creem em mim, por quê? Porque não são minhas ovelhas. Eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 13, para vocês compreenderem, ou talvez chegar à compreensão daquilo que o Senhor está fazendo. É a parábola dos corações. Eu ministro muito sobre ela, dos terrenos. O terreno aqui caiu à beira do caminho e Satanás pegou. A explicação da parábola do terreno pedregoso, que é o coração, endurecido. A que caiu sobre o solo, que o sol da angústia veio e roubou a alegria, e do bom terreno. No 13:14 fala assim, cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm olhos fechados, de modo que não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim. Aí olha só o que ele fala, isso tem uma consequência. Nem permitem que eu os cure. A obra de Deus, meus irmãos, que ele está fazendo é em nós. Sempre foi, sempre está relacionado a pessoas. Jesus se importou com CPFs, eu sempre falo isso, ele nunca se importou com CNPJs. Tem muitas pessoas pregando por aí que a obra que Deus está fazendo é em um CNPJ. Não, o CNPJ não é maior que o CPF. Eu quero repetir isso, o CNPJ nunca é maior que o CPF para Deus. Deus se importa exclusivamente comigo e com você, com pessoas, sabe? E se importa com os nossos sentimentos, como nós estamos e o que nós viremos ser. O Senhor está preocupado e Ele já sabe, na verdade Ele nem se preocupa. O que nós seremos e se conseguiremos. Ele acredita em nós. Nós, muitas vezes, não acreditamos. Aqui está falando que nós não acreditamos em nós mesmos. Ele confia mais em nós do que nós mesmos. Mas ele dá a característica, ele fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí, olha só as características. Eu as conheço e elas, eles ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É justamente naquela parábola de Mateus 13 o que determina o terreno que está sendo plantado, meus irmãos, é como nós ouvimos a mensagem. A palavra fala que em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Muitas pessoas procuram se alimentar em fontes de medo. Muitas pessoas procuram se alimentar em fonte de luxúria. Muitas pessoas procuram se alimentar em fonte de avareza. Irmãos, e eu sempre falo isso, e eu amo, sabe, a minha família. Mas a nossa fonte principal, aliás, nem a nossa principal, a nossa fonte deve ser sempre a palavra de Deus. Eu gosto de um versículo que, se eu não me engano, está em Marcos capítulo 3, versículo 21. A palavra fala que os familiares de Jesus tentaram o impedi-lo, porque pensavam que ele estava fora de si. Algumas versões falam que tratavam Jesus como louco. Isso vai acontecer porque quando nós ouvimos a voz dele, porque ele é um caminho que nós vamos traçar que é totalmente contrário daqueles que vieram antes de nós. Se nós tivéssemos conhecido Jesus dentro da nossa própria casa, talvez não estivéssemos buscando dentro da palavra, não é verdade? Mas há uma grande questão. Quando nós ouvimos a voz dele, nós mudamos o terreno, nós mudamos o lugar onde nós lançamos a semente, nós mudamos completamente o nosso foco de visão. E com a consequência disso é o quê? Ele fala, eu as conheço. Eu gosto do texto de Lucas 19, do capítulo 1, versículo 10, a história de Zaqueu. No texto inteiro vocês podem observar, se vocês quiserem ler, ninguém falou o nome de Zaqueu para Jesus. Mas no versículo 5 ele fala assim, a palavra fala assim, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque convém-me
hospedar-me em tua casa. Eu quero repetir. Zaqueu. E ele está falando hoje. Zaqueu, Alisson, ele está falando Fernando, ele está falando para você, João, ele está falando para você, Ana, ele está falando para você, Joilma, ele está falando para você, Neia, ele está falando para você, Leandro. Desce daí, porque convém-me hospedar, porque ele te conhece, ninguém falou para ele o seu nome. E é isso que nos importa na nossa caminhada, sabe, meus irmãos? Não ser conhecido por homem, mas que o nosso nome saia da boca do Todo-Poderoso. Quando o nosso nome sair da boca do Todo-Poderoso, nós poderemos saber que naquele momento, nós alcançamos talvez o principal objetivo da nossa vida. E perceba, ele continua falando, elas me seguem. Há um caminho a ser trilhado. Perceba que os familiares não queriam que ele continuasse, que tentaram impedi-lo. Os familiares de Jesus tentaram impedi-lo. E nesse caminho, meus irmãos, às vezes vai faltar a compreensão. Eu gosto de um texto que está em João, capítulo 13, o lavar dos pés. No versículo 7 diz assim, Jesus respondeu, vocês não entendem o que estou fazendo agora, mas algum dia entenderá. O lavar dos pés era de um mestre, dos mensageiros. Ele falou para os discípulos naquele momento ali que o corpo deles inteiro já estava lá purificado pela mensagem. E o que nós estamos fazendo aqui, se não limpando o nosso coração? Mas por vezes nós vamos sujar os nossos pés. E esse seguir fala justamente de servir. Porque no final dele ter lavado os pés, o Pedro até se assusta, ele falou, façam isso um para os outros, porque o mensageiro não é maior do que os enviou. E os filhos não são maior do que o pai. E muitas vezes nós queremos nos tornar, nós lavamos, Jesus lavou o nosso corpo inteiro, nos sentimos limpos, santificados, e não queremos ajudar os outros com as suas emoções, não queremos ajudar os outros sendo curados, às vezes até atacamos com palavras. E é por isso que ele coloca as suas palavras em nossas bocas, porque ele está aqui para edificar, não para destruir. Ele está aqui para dar vida, não para matar. Ele está aqui justamente para doar e não para roubar, entende? Então é necessário que nós tenhamos isso de antemão para que nós possamos, e com isso vem uma promessa. Ele fala, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Eu quero te perguntar hoje, meu irmão, minha irmã, para onde você está indo? Para onde você está indo? Porque o que ele planta em nós é a eternidade. E ele está falando de João 14, na casa do meu pai tem várias moradas. Há um céu, meus irmãos. Uma grande característica de uma ovelha de Deus, Paulo fala em Filipenses 1, versículo 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque ele sabia que a morte nada mais é do que uma porta. Nós vivemos loucamente como se o acúmulo de posses e o acúmulo fossem suprir a necessidade no nosso coração. E esquecemos que desde o momento que aceitamos Jesus, já vivemos eternamente. Eu gosto de um filme que ele fala assim, todos somos iguais. É a história de um mendigo. Esse mendigo, ele confronta 2 milionários a viverem de forma diferente. Mas tem uma frase no meio do filme que resume o filme. Ele fala assim, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, nem importa se você está na metade do caminho. Neste mundo aqui, somos todos sem tetos, procurando voltar para casa. Você já vive eternamente, então não se apresse. Descanse nesse que você vai morar lá. A palavra fala em Apocalipse que ele será o nosso sol, de dia e de noite. Agora eu quero terminar. Ele fala assim, ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois o Pai as me deu, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ele está falando daquele texto que eu falei para vocês, que está em João 14, a qual nós nos tornaremos um com o Pai e o Pai um conosco por meio da sua palavra. Mas é impressionante perceber essa promessa do Senhor. Além dele nos dar a maior promessa, que é a vida eterna, ele nos promete, quando nós começamos a ouvir a voz dele e a seguir os seus passos, e ele sabe quem segue os seus passos, ele sabe quem confia nele. Mais do que isso, ele promete nunca desistir de nós. Ele está remetendo aqui a figura do oleiro, descrita em Jeremias capítulo 18, e eu quero terminar com ela para vocês. Ele fala assim, fui à casa do oleiro, mas o vaso de barro que estava fazendo não saiu como desejava.
Quem desejava? O oleiro. Às vezes nós fazemos coisas que está fora do script, e ele está ali com a mão em nós, com as digitais em nós, e é por isso que dói tanto, meu irmão. Sabe, é por isso que dói tanto, minha irmã. Sabe essa dor que você está sentindo? Eu estou pregando aqui para alguém que está se sentindo ferido. Não se preocupe, se você resolveu seguir o caminho dele, é porque ele está com a mão, as digitais, mas às vezes não sai, e aí se repete, ele fala, por isso amassou o barro. Pensa. E começou novamente. Mas nós não podemos arrancá-lo da mão dele. Nós não podemos ser arrancados. Não importa a dor, não importa a angústia que você está vivendo, não importa o que o inimigo tem feito, o que os seus inimigos têm feito para fazer, para te tirar do caminho. Ele te pegou, você se entregou, ele te pegou, ele te agarrou, e a mão que te segura é muito forte. Mesmo que você esteja sentindo muita dor, saiba que você está sendo preparado para receber o poder que vem do alto, o Espírito Santo na sua plenitude de vida, que preencherá todo o vazio que nós sentimos no coração. E esse vazio só pode ser suprido por Deus, mas ele não desiste, ninguém pode arrancar. E eu quero, se você não prestou atenção em nada do que eu disse, eu quero que você guarde isso. Além de não poder arrancar, mesmo que esteja doendo, mesmo que essa mão que esteja modelando você cause muita dor, é a mesma mão que te protege. A mesma mão que te molda é a mão que te protege. Eu quero repetir. A mesma mão que te molda é a mão que te guarda. A mesma mão que te molda é a mão que te livra. A mesma mão que te molda é a mão que te salva. A mesma mão que te molda é a mão que vai trazer a recompensa que você tem tanto esperado. Então não desista. Não para agora, porque está difícil. O Senhor tem, sabe, eternidade, e Ele está plantando ela dentro do teu coração. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.